Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Marisa? Boa noite, Johanno. Prazer ter você aqui nesse 14º aniversário da instituição, tá? É um presente para nós. Eu é que agradeço a oportunidade, Johanno, de estar com vocês. Primeiramente, gostaria de dar uma boa noite a todos e também as felicitações pelo 14º aniversário dessa instituição. Que vocês continuem perseverando nessa nobre tarefa, divulgando a doutrina espírita, atendendo a todos aqueles que merecem o nosso acolhimento, a nossa compaixão, o nosso consolo e o nosso conforto através dos ensinamentos dos espíritos. Que Deus abençoe vocês e que tenham ainda muitos aniversários mais, que possamos estar juntos comemorando essa data com muita alegria. Sem dúvida, muito obrigado. Então vamos dar boa noite a todos. É uma alegria estar aqui juntos, a todos os amigos do Centro Espírita Zilda Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nesta noite. Rogamos aos espíritos superiores, benfeitores e educadores que nos inspire e nos sustente na caminhada, que possamos colher neste momento de reflexão que a nossa companheira Marisa Lavone Ribeiro trará como tema advertências de Erasto ao movimento espírita. Que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada, a evolução espiritual. Que Deus nos dê a oportunidade de crescermos aqui juntos. Que a paz se faça sempre em nossos corações. Hoje e sempre, assim seja. Que assim seja. Bom, eu vou colocar a tela para você. Tá? Ótimo. E a sala é sua, querida. Muito obrigada. Muito obrigada, e a partir do momento que você quiser interagir comigo, fique à vontade para qualquer pergunta, qualquer colocação. Nós vamos falar hoje, das advertências de Erasto ao movimento espírita, aos espíritas de Bordeaux,
E essas advertências são importantíssimas, tanto que Kardec, na sua viagem, né, de 1800 e no seu discurso de 1861, que depois no final nós vamos falar, Kardec lê essa carta, essa advertência de Erasto, chamada Epístola de Erasto, porque ela nunca foi para nós, e quando o Johanno nos convidou para esse tema, ela nunca foi tão atual para que nós possamos refletir sobre a nossa conduta, né, no movimento espírita. Então ele diz assim, que a paz do Senhor esteja convosco, meus bons amigos, a fim de que nada venha jamais perturbar a boa harmonia que deve reinar num centro de espíritas sinceros. Sei quão profunda é a vossa fé e em Deus, e quantos sois fervorosos adeptos da nova revelação. Então vejam o quanto de importância que Erasto... Vejam, Bordeaux naquela época se tornava uma cidade vanguardeira do espiritismo. Grupos espíritas em profusão, muito entusiasmados, né, com a nova doutrina, e Kardec então vai fazer esse discurso e depois no final ele fala sobre essa carta de Erasto. E Erasto vem falar primeiramente da harmonia no centro de espíritas sinceros. E nós já vamos começando a fazer essa ponte com o nosso dia a dia nas casas espíritas, com a verdade com a qual nós abraçamos as nossas tarefas, não porque nos faz bem, como às vezes nós dizemos, eu vou à casa espírita, eu vou ao centro porque me faz bem. Não, porque nós fazemos o bem, por ser o bem o caminho que nos leva a Deus, por ser o bem a expressão de Deus, nosso Pai de amor e bondade, expresso na criação, em toda a sua obra, inclusive em nós. Então, essa harmonia num centro de espíritas sinceros. Que tipo de espíritas que nós somos? Será que somos espíritas sinceros? Ou somos espíritas só no nome? Ou só quando nós dizemos só somos espíritas de carteirinha? Então, nessas advertências de Erasto, nós vamos sentindo a importância, né, desse primeiro aspecto, que é a sinceridade. Eis porque vos digo que em toda a efusão de minha ternura por vós, ficaria desolado, ele, Erasto, ficaríamos desolados todos nós que, sob a direção do Espírito da Verdade, somos os iniciadores do Espiritismo na França, se viesse a desaparecer do vosso meio a concórdia de que até hoje destes provas brilhantes. Segundo aspecto importantíssimo, a concórdia, o senso comum, o acordo entre todos pela cooperação, não pela competição. Quando eu digo para vocês, para todos nós, porque eu me incluo também, que essas advertências de Erasto são tão atuais, porque ainda nós vemos, e nós vamos ver no decorrer dessas orientações, a importância de nós nos despersonalizarmos quando estamos a serviço do bem, quando estamos trabalhando aonde quer que seja, não só na casa espírita. É quando nós deixamos de lado o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa soberba, o fazer do nosso jeito. Muitas vezes nós queremos que fazer o espiritismo do nosso jeito, do jeito do Johanno, do jeito da Marisa, do jeito, seja lá de quem for. E só existe um espiritismo, só existe uma doutrina espírita, que é a doutrina dos espíritos, nos trazida pelo nosso mestre Allan Kardec. Se não tivesseis dado o exemplo de uma sociedade sólida, fraterna, se enfim não fosse um centro sério e importante da grande comunhão espírita francesa, eu teria deixado esta questão na sombra do esquecimento. Então aqui Erasto quer dizer o seguinte, Bordeaux já se tornava, né,
com muitos centros espíritas sérios, imbuídos da mais nobre tarefa de divulgar a doutrina espírita. Então ele diz, se vocês não fossem, né, o exemplo de uma sólida fraternidade, eu não teria deixado essa questão na sombra do esquecimento. Mas ele adverte, se a levantei, é que tenho razões plausíveis para convidar-vos à manutenção da união, da paz e da unidade de doutrina entre os vossos diversos grupos. Mais aspectos e características importantíssimas: união, paz e unidade da doutrina. Kardec, na Revista Espírita, vai dizer que a perpetuidade do Espiritismo dar-se-á pela unidade de princípios. E eu digo para vocês de todo o coração que essa doutrina espírita tão amada por nós, tão abençoada, ela se perpetuará a partir do momento que nós fomos fiéis a Kardec, fiéis aos princípios da doutrina espírita. Não ficar inventando moda por aí que não está nas obras de Kardec, porque é lá, na fonte primária, que nós devemos buscar toda a fundamentação para as nossas palestras, para as nossas lives, para as nossas colocações, para os nossos estudantes quando estamos em sala de aula. É nas fontes primárias, nas obras de Kardec, que nós devemos buscar toda a resposta e toda a solução para as nossas dúvidas. Então, isto é a unidade da doutrina, né? Nós sabemos que Kardec, no seu trabalho, teve a unidade de método, na sua proposta do Espiritismo, criou a unidade da organização e também a própria doutrina se fundamenta, a força do Espiritismo está na unidade de seus princípios. O Espiritismo, diz Kardec, não tem ambiguidade, a doutrina espírita não é ambígua. O que é sim e o que é não é não. Então nós precisamos entender a importância desses aspectos da união, da paz entre todos e da unidade da doutrina, estarmos falando todos a mesma linguagem, entendermos Kardec e os princípios da doutrina espírita da mesma forma, na sua essência, para que sejamos fiéis e que sejamos coerentes. Seguindo, ele diz assim: sim, meus caros discípulos, aproveito com entusiasmo esta ocasião que nós mesmos preparamos para mostrar-vos quanto seria funesta ao desenvolvimento do Espiritismo e que escândalo causaria entre vossos irmãos de outras regiões a notícia de uma cisão no centro que até agora nos encantou citar como exemplo, por seu espírito de fraternidade, a todos os outros grupos formados ou em vias de formação. Nós precisamos dar o exemplo. Quando eu digo nós, é cada um de nós e nós todos juntos, dentro da casa espírita, dentro do centro espírita, pela fraternidade, pelo acolhimento, pela forma como nós abraçamos cada um que vem até nós buscar consolo, buscar orientação. Às vezes a pergunta, uma dúvida, cabe a nós estarmos unidos nesse ideal, neste propósito de vida, deixando de lado o nosso personalismo, deixando de lado a nossa vaidade de querer. O que nós queremos? Nós queremos divulgar a doutrina espírita e a moral e a filosofia espírita, ou nós queremos ser famosos porque nós falamos bonito, nós falamos bem? Não, é pelo exemplo, é pela prática do bem, da verdade, é esclarecendo cada um de nós que às vezes tem uma dúvida, mas com humildade, com delicadeza, com modéstia. Kardec, depois do discurso dele, vai falar sobre isso. Não ignoro, como não o deveis ignorar, que tudo farão para semear a divisão entre vós, que vos armarão ciladas, que em vosso caminho semearão emboscadas,
de toda sorte, que vos incitarão uns contra os outros, a fim de fomentar a divisão e levar a uma ruptura por todos os títulos lamentável, ou seja, qualquer divisão, qualquer cisão que haja entre nós espíritas é funesto para a própria doutrina, porque muitas vezes nós somos questionados, mas nem vocês se entendem. Então é importante. E onde nós vamos buscar esta harmonia, esta coesão? Falando a mesma linguagem, estudando Kardec, estudando profundamente, sistematicamente a doutrina espírita, entendendo os seus conceitos, entendendo os seus princípios, exaustivamente. Kardec fala, a doutrina espírita não pode ser estudada fragmentada, de forma fragmentada. Ela deve ser estudada profunda e sistematicamente. Então, os estudos que nós fazemos, eu estava vendo aqui antes de começar a nossa conversa, né, o estudo sequenciado, sistematizado das obras de Kardec. É isso. Precisamos estudar para compreender as leis divinas e, a partir desse entendimento dessas leis, agirmos em conformidade com elas, porque não de nada adianta nós compreendermos, entendermos, compreendermos, mas não agirmos em conformidade com as leis divinas, que se resumem numa só: a prática do bem, da verdade, o bem supremo, fazer o bem pelo bem, a caridade desinteressada. Eu faço o bem porque é meu dever moral, porque como eu posso ser feliz sabendo que eu tenho um irmão que passa fome, que passa frio, que dorme ao relento, que tem uma doença e não tem uma medicação? Como é que eu posso ser feliz como ser humano, como espírito, se eu vou caminhando na rua e encontro aqueles que sequer nós sabemos que existem, sequer nós incluímos na nossa vida, sequer nós sabemos a história de cada um deles? E quando eu digo saber a história, é para poder fazer algo por eles. Certa feita, Paulo Henrique de Figueiredo falou que nós sabemos a verdadeira caridade, o que é a verdadeira caridade, quando nós perguntamos, chegamos a um irmão e perguntamos: olá, amigo, o que você tem para me ensinar? Essa é a verdadeira caridade, é enxergar em cada um a possibilidade de nos ensinar alguma coisa. Então, conforme Erasto vai nos orientando, ele ainda diz assim: mas como é que nós podemos evitar essa cisão no movimento espírita, entre os espíritas? Como é que nós podemos evitar a discórdia? E ele diz: mas podereis evitar tudo isso praticando os sublimes preceitos da lei do amor e da caridade, inicialmente perante vós próprios e a seguir perante todos. Então vejam a importância de nós praticarmos o amor e a caridade, começando onde? Na nossa família, que é o nosso primeiro núcleo, com os nossos amigos, no nosso trabalho, na rua, com as pessoas que nós encontramos, onde quer que nós estejamos. Amor e caridade é uma fonte inesgotável em nós. Quando nós vamos a um supermercado e no caixa, por exemplo, a caixa se enganou, quantas vezes nós, por tão pouco, perdemos o nosso bom amor e muitas vezes chegamos a humilhar aquele ser humano que se equivocou. Amor e caridade se estende a todos e aonde quer que estejamos. Amor e caridade é auxiliar o próximo. Amor e caridade é você poder auxiliar alguém na rua, atravessar uma rua, pegar uma sacola que está pesada para um idoso, olhar uma mãe que se distraiu com uma criança e que de repente a criança escapou e pode atravessar uma rua, estar atento. Já repararam? Nós caminhamos pela rua, às vezes nós caminhamos absolutamente absortos na nossa dispersão, se é que é possível falar assim. Nós sequer vemos as pessoas que passam por nós.
Muitas vezes nós nem lembramos dos garis que varrem as ruas, nos nossos lixeiros, que eu sempre digo isso, os nossos lixeiros são o maior exemplo de fazer a tarefa deles com alegria. Já repararam? Eles recolhem os nossos lixos, vão cantando, brincando uns com os outros. E vejam, eles estão recolhendo o nosso lixo, o lixo que nós juntamos. Diz Erasto: estou convicto de que não dareis aos inimigos de nossa santa causa a satisfação de dizer: vede esses espíritas de Bordeaux, que nos eram mostrados como vanguardeiros da marcha dos novos crentes, eles não conseguem nem ao menos estar de acordo entre si. Isso nunca foi tão atual entre nós. Então, nós precisamos entender que às vezes um conceito equivocado, ou mesmo aquele que entende um pouco diferente, vamos conversar, vamos trocar ideias. Kardec, quando fez a proposta dos grupos espíritas, da formação de grupos espíritas, ele orientou para que os grupos se visitassem, trocassem experiências. Olha que riqueza! E como nós fazemos hoje? Cada um isolado, cada um na sua exclusividade. Ah, mas aquele grupo espírita lá, nós não conversamos com aquele grupo. Por quê? Por que nós não nos visitamos, não trocamos ideias, não trocamos experiências? Por que não trazemos palestrantes dos outros grupos para virem conversar conosco e vice-versa? Então vejam a importância de nós nos entendermos. Orientaram-nos os espíritos: entendei-vos quanto às palavras, não só no entendimento da doutrina espírita, mas eu diria que entendei-vos quanto a nós mesmos, o quanto de importância, o quanto cada um de nós tem a contribuir sempre. E ele ainda continua: eis, meus amigos, onde vos esperam a todos. Vossos excelentes guias já vos disseram: tereis que lutar não só contra os orgulhosos, os egoístas, os materialistas e, sobretudo, contra a turba de espíritos enganadores, que, encontrando em vosso meio uma rara reunião de médiuns, pois a tal respeito sois os mais aquinhoados. Por quê? Porque naquela época Bordeaux tinha muitas reuniões, né, dos médiuns, as reuniões espíritas. Em breve virão assaltar-vos, uns com dissertações sabiamente combinadas, nas quais, graças a tiradas piedosas, insinuarão a heresia ou algum princípio dissolvente. Outros em comunicações abertamente hostis aos ensinos dados pelos verdadeiros missionários do Espírito da Verdade. E aqui, minha gente, eu faço eu gostaria de pontuar a importância e a veracidade que nós damos às mensagens espíritas, principalmente as mensagens que correm pelas redes sociais. Às vezes mensagens que expressam absolutamente antítese do que é a mensagem consoladora dos espíritos. Nós vimos nesses momentos de pandemia mensagens absurdas, espalhando terror, dizendo que essa era uma prova que nós tínhamos que passar com uma série de coisas. Nós precisamos lembrar da dignidade das mensagens dos espíritos, sempre nos incentivando, nos dando otimismo, nos dando bom ânimo, coragem, para que possamos nos fortificar diante das situações mais difíceis da vida, como essa, por exemplo, que enfrentamos. Quantas mensagens completamente equivocadas, inventando vacinas espirituais, em nome deste ou daquele espírito tão digno. Nós precisamos exercer o nosso crivo da razão. Kardec nos pede que nós sejamos críticos. Esta mensagem que nós estamos recebendo está de acordo com os princípios espíritas? Está de acordo com os princípios da doutrina que os espíritos nos ensinaram? Se não,
não temos que sequer passar a frente. Nós temos todos os recursos para saber exatamente quando uma mensagem está em conformidade com as leis divinas de amor, de bondade, de sabedoria. Então que tomemos cuidado com livros, às vezes, que ao lermos, às vezes infantilmente colocado um princípio no meio de algumas verdades e que esse princípio não corresponde à doutrina espírita. Tenhamos maturidade, tenhamos responsabilidade, é nosso dever. Nós somos responsáveis também por divulgar a doutrina espírita na sua essência. E quando ele diz aqui, com comunicações abertamente hostis aos ensinos dados pelos verdadeiros missionários do Espírito da Verdade. Então, cuidado, muito critério ao nós lermos essas mensagens, ao nós entendermos como se fossem verdadeiras. Nós temos que exercer esse crivo da razão, e Kardec também vai falar isso naquele seu discurso de Bordeaux. Com a ajuda de Deus, que jamais invocais em vão, e com assistência dos espíritos que vos protegem, ficareis inquebrantáveis em vossa fé. Nós não podemos ficar vulneráveis na nossa fé. A nossa fé deve ser sólida, como nos pediu o Mestre Jesus quando nos disse para erguermos a nossa casa sobre a rocha, que nenhum vendaval, nenhuma tempestade destrói. A nossa fé deve ser inabalável. A nossa fé é a confiança e a certeza de que Deus está dentro da sua dinâmica, dentro da sua criação, provendo tudo o que é necessário para o nosso aprendizado e o nosso crescimento. Então, que a nossa fé seja sólida, inquebrantável, que nós tenhamos a certeza do que abraçamos, sendo fiéis aos princípios da doutrina espírita. Os maus espíritos, diz Erasto, vos acharão invulneráveis, e quando virem seus dardos se quebrarem contra o amor e a caridade que vos animam o coração. Nós somos luz, disse Jesus, que brilhe a vossa luz, cada um de nós, cada um de vocês que estão tendo, que está tendo a delicadeza de estar nos ouvindo nesse momento, nós trazemos a essência divina dentro do nosso coração. Nós trazemos esse brilho do amor e da caridade dentro de nós. O bem é natural ao homem, diz Kardec no livro Céu e Inferno, nas penas futuras segundo o Espiritismo. Então nós não podemos ficar mais vulneráveis, porque nós conhecemos, nós temos consciência, as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Então quando ele diz aqui, seus dardos se quebrarem contra o amor e a caridade que vos animam o coração, retirar-se-ão confusos de uma campanha onde só terão colhido impotência e vergonha. Quando nós estamos consolidados na nossa fé, consolidados nos princípios da doutrina espírita, nada nos derruba, seja o que for, porque nós trazemos esse amor e a caridade que animam o nosso coração. Encarando como subversiva toda doutrina contrária à moral do Evangelho e aos princípios gerais do Decálogo, os 10 mandamentos, que se resumem nesta lei concisa: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos, manter-vos-eis invariavelmente unidos. Jesus, no Evangelho de João, diz: eu e o Pai somos um. E nós também podemos ser um com Deus a partir do momento em que nós expressarmos constantemente o amor e o bem e a verdade dentro do nosso coração. Aliás, em tudo é preciso saber submeter-se à lei comum,
A ninguém cabe subtrair-se ou querer impor sua opinião, o seu sentimento, quando estes não forem aceitos pelos seus irmãos, né? Da família espírita. Aqui ficou faltando um pedacinho. É isso que nós precisamos entender. Às vezes, num grupo espírita, quando nós estamos discutindo determinado assunto, nós queremos valer a nossa opinião, o nosso sentimento, quando nós temos que buscar sempre o senso comum, o senso que nos auxilia a caminharmos sempre todos juntos com o objetivo de praticar o bem. Aliás, ele disse aqui, né, nisto eu vos convido insistentemente a vos espelhardes na prática e nos regulamentos da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Kardec tinha feito toda a proposta do Espiritismo, que é belíssima e que está contida no livro Nem Céu Nem Inferno, de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio, e ali está descrita de forma detalhada e de uma forma muito didática a proposta de Kardec a respeito da doutrina da sociedade espírita, dos grupos espíritas, e eu tomo a liberdade de convidar a todos vocês que conheçam a beleza da essência dessa proposta e, ao mesmo tempo, quando nós olhamos o quanto nos distanciamos dela. Nisto eu vos convido insistentemente a vos espelhares, como ele disse, né, na Sociedade Espírita de Paris, onde ninguém, seja qual for a sua posição, idade, serviços prestados ou autoridade adquirida, pode substituir por sua iniciativa pessoal a da sociedade de que faz parte e, fortiori, engajá-la em alguma coisa por meio de manobras que ela não aprovou. O que significa isso? Nós decidirmos em conjunto na casa espírita, com o bom senso de todos, analisando profundamente, analisando a importância do estudo das obras de Kardec e promovendo esses estudos constantemente, auxiliando a todos aqueles que muitas vezes nos procuram para esclarecer uma dúvida. Então aqui, mais uma vez, Erasto está nos convidando a sairmos do nosso individualismo, da nossa autorreferência, da nossa pseudo-superioridade, que tantas vezes nós achamos que somos tão importantes, que tem que fazer do meu jeito, porque se não for fazer do meu jeito, não vai fazer. Não é assim. Nós precisamos cooperar sempre com todos. Nós precisamos começar a trocar esse mundo de competição em que vivemos pelo mundo de cooperação. A dinâmica da espiritualidade tem sido trazida por nós através das obras de Kardec de uma forma linda, onde os espíritos superiores é com eles que aprendemos. Os nossos iguais cooperamos mutuamente. E aqueles que ainda não têm o esclarecimento podemos ensinar. Então não existe dinâmica, no meu entendimento, mais linda do que essa. Servir, aprender e ensinar. É para isso que nós estamos aqui. Aprender a amar, aprender a servir, aprender a ensinar. Dito isto, é incontestável que os adeptos do mesmo grupo devem ter uma justa deferência com a sabedoria e experiência adquiridas. E aqui Erasto fala uma coisa muito importante. A experiência não é atributo exclusivo do mais velho, nem do mais sábio, mas do que se ocupou de nossa consoladora filosofia por mais tempo e com mais proveito para todos. Ou seja, estudar, estudar e estudar. E às vezes na casa espírita nós estamos falando advertências de Erasto, né, aos espíritas. Então nós vamos falar também das casas espíritas. Muitas vezes vem alguém com extrema humildade
nos faz uma colocação tão importante. Ah, mas aquela pessoa está chegando agora na casa espírita, né? Como nós somos, às vezes, egoístas, individualistas. Olha o que diz Erasto: a experiência não é atributo exclusivo do mais velho nem do mais sábio, mas do que se ocupou da nossa consoladora filosofia, por mais tempo e com mais proveito para todos. Estudou, compreendeu e pratica da forma mais coerente possível. Então vamos aprender, todos têm sempre algo a contribuir. Vamos sair um pouco dessa autorreferência que às vezes nos consome e que não nos possibilita ouvir aquele que às vezes tem tanto a contribuir conosco. Quanto à sabedoria, cabe-vos identificar aqueles dentre vós que a seguem e que praticam da melhor maneira os preceitos e as leis da doutrina espírita, as leis divinas. Que importante isso, né? Nós identificarmos aqueles que seguem e que praticam da melhor maneira os preceitos e as leis divinas, que se resumem no amor e na prática do bem. Porque não adianta nós ficarmos com discursos eloquentes, eruditos, usarmos palavras belíssimas que as pessoas às vezes nem sabem o que é. Inclusive eu já tive a oportunidade de participar, né? De que depois nós vamos, o que é aquilo que ele falou? Não, Jesus falava com tanta simplicidade no coração das pessoas. É isso que nós temos que entender. Falar com amor, falar com o coração, decodificar Kardec para aqueles que nem sempre têm o grau de formação que nós temos. E é isso, essa a nossa responsabilidade. Levar a todos a possibilidade de entender a doutrina espírita. Contudo, meus amigos, antes de seguir vossas próprias inspirações, não esqueçais que tendes os vossos conselhos e os vossos protetores etéreos a consultar. Estes jamais vos faltarão, quando solicitardes com fervor e com um objetivo de interesse geral. Nossos benfeitores amigos sempre estão conosco, nos aconselhando, nos inspirando, nos fortalecendo. Nos nossos momentos de recolhimento, lembremos-nos todos nós deles. Precisamos de ajuda. Nos inspirem, nos fortaleçam, nos preparem para que nós possamos fazer o nosso melhor junto aos nossos esforços. Eu tive que vos fazer ouvir uma voz tanto mais severa, quanto mais espera de vós o Espírito da Verdade, mestre de todos nós. Então, Erasto está dizendo, olha, eu tive que ser um pouco duro, né, com vocês, um pouco severo, porque é de vocês que mais se espera, mestre amado. Lembrai-vos de que fazeis parte da vanguarda espírita e que a vanguarda, como Estado Maior, deve a todos o exemplo de uma submissão absoluta à disciplina estabelecida. Deve no sentido de dever moral. Nós que nos dizemos espíritas, temos o dever moral de nos submetermos no sentido, submissão não é subjugar, mas submeter é de entender e praticar com absoluta a disciplina estabelecida. Que disciplina? A disciplina moral. A vossa obra não é fácil, diz Erasto, desde que vos cabe a tarefa de levar com mão vigorosa o machado às sombrias florestas do materialismo e perseguir até as suas últimas trincheiras os interesses materiais coligados. Nesta época que nós estamos vivendo, que nós possamos levar a coragem, a amizade, a alegria àqueles que estão desolados, desconsolados, às vezes com ideação suicida. É nosso dever moral.
É nosso dever moral mostrar que tudo é passageiro e que nós temos condição de depois, mais para frente, olhar para trás e dizer: poxa, como eu fui forte, eu consegui passar por essa dificuldade. E aí nós entramos com a fé que nós temos e com essa doutrina belíssima que nos oferece todos os recursos para isso. Marchais a conquista do verdadeiro tosão de ouro, isto é, dessas ideias novas e fecundas que devem regenerar o mundo, mas nesse caso já não marchais do interesse privado, nem mesmo do da geração atual, mas sobretudo das gerações futuras, para as quais preparais os caminhos. Dizia João Batista: endireitai os caminhos do Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Vamos falar com os nossos jovens, com as nossas crianças, as gerações futuras, porque quando nós dizemos, com certeza a humanidade, entraremos no planeta de regeneração, a humanidade vai se regenerar, a humanidade somos nós. Somos nós que somos pais, avós, responsáveis pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, mostrando a eles o verdadeiro sentido da vida, que é o amor ao próximo e a caridade. Há nesta obra um cunho de abnegação e de grandeza que ferirá de admiração e de reconhecimento os séculos futuros. E crede-me, Deus saberá vos levar isto em conta. E isso é não no sentido da recompensa, mas no sentido de termos a felicidade plena do Espírito por termos agido em conformidade com as leis divinas. Tive que vos falar como falei, diz Erasto, porque me dirijo a criaturas que escutam a razão. Nós temos ouvido constantemente atributos do espírito: razão, vontade e imaginação. Então diz ele: porque me dirijo a criaturas que escutam a razão, a homens que perseguem seriamente um objetivo eminentemente útil. Qual é? A melhor e a emancipação da raça humana. A espíritas, enfim, que ensinam e pregam pelo exemplo que o melhor meio para lá chegar está na prática das verdadeiras virtudes cristãs. Gente, que coisa linda, toca o nosso coração, né? Nós nos emocionamos, sabe por quê? Porque somos capazes de agir assim, com a nossa razão, com a nossa inteligência, com a nossa vontade e com a nossa imaginação, buscando o belo e o bom. Tive que vos falar assim porque era necessário premunir-vos contra um perigo, vou-los mostrando. Este era o meu dever e venho cumpri-lo. Assim agora posso encarar o futuro sem inquietude, porque estou convencido de que minhas palavras serão proveitosas a todos e a cada um, e que o egoísmo e amor próprio ou a vaidade de agora em diante não terão poder sobre os corações em que reinará completamente a verdadeira fraternidade. E é isso que nos espera, mãos à obra, a verdadeira fraternidade, aquela que com certeza fará com que nós olhemos a cada um dos nossos irmãos que encontramos pela rua. Vós vos lembrareis, espíritas de Bordeaux, e aí eu me permito dizer, e a todos nós espíritas, todos nós que estamos reunidos aqui neste momento, com essa oportunidade que o Centro Espírita Brasil da Gama de Sapucaia nos oferece, que a vossa união e o verdadeiro encaminhamento para a união e a fraternidade universal. A esse respeito, sinto-me feliz, muito feliz, por poder constatar claramente que o Espiritismo por si vos impulsionou a dar um passo à frente. O nosso passo à frente tem que ser sempre fazer o bem, sem cessar, olhar para o nosso irmão que está ao nosso lado, um olhar, às vezes nós não temos condição de contribuir com alguma coisa material, mas às vezes nem isso ele precisa às vezes de um olhar amoroso,
de um olhar acolhedor, de um olhar que diga para ele sem palavras: eu sei o que você está passando e eu entendo você. E o poder do abraço, quantas vezes é um abraço que nos refaz a todos nós. Recebei, pois, nossas felicitações, pois aqui falo em nome de todos os espíritos que presidem a grande obra da regeneração humana, já que por vossa iniciativa abriu-se um novo campo e exploração de uma nova causa de segurança nos estudos dos fenômenos de além-túmulo, por vosso pedido de filiação, não como indivíduos isolados, mas como um grupo compacto, a Sociedade Iniciadora de Paris. E eu digo a todos nós, né, que nós somos a nossa família universal, é a humanidade. O nosso núcleo familiar é um pedacinho pequeno só, mas a nossa grande família é a família universal. Pela importância desse passo, eu reconheço a alta sabedoria dos vossos guias principais e agradeço a quem ele agradece a Fénelon e seus fiéis coadjutores, Jorge e Mários, que como ele presidem as vossas piedosas reuniões de estudo. Também aqui ele agradece, né, aos espíritos Ferdinand e Felícia, todos conheceis, embora estes dignos colaboradores tenham apenas feito bem pelo bem, é bom saberdes que é a esses modestos pioneiros, secundados pelo humilde Marcelino, que nossa santa doutrina deve ter prosperado tão rapidamente em Bordeaux e na França. Sim, meus caros crentes, meus fiéis crentes, vossa admirável iniciativa, ele está se dirigindo, né, aos espíritas de Bordeaux. Em seguida eu sei, por todos os grupos espíritas formados seriamente. É, pois, imenso passo adiante. Compreendestes, e todos compreenderão como vós, que vantagens, que progressos, que propaganda resultarão da adoção de um programa uniforme para os trabalhos e estudos da doutrina que vos revelamos. Gente, isso é para nós atualmente. Vamos estabelecer nossos programas uniformes de divulgação da doutrina espírita, nas casas espíritas que têm sua área de ensino. Vamos estudar profundamente Kardec em toda a codificação, profundamente, sistematicamente, sem pressa, saboreando cada frase, cada palavra, entendendo, discutindo, comentando. Não obstante, fique bem entendido que cada grupo deverá conservará sua originalidade e sua iniciativa particular, mas que fora de seus trabalhos particulares, terá que ocupar-se de diversas questões de interesse geral, submetidos ao exame pela sociedade central. Aqui ele está falando dos grupos espíritas, né? E resolver várias dificuldades cuja solução até agora não foi obtida dos espíritos por motivo que seria inútil aqui desenvolver. Aí ele está falando de questões mais particulares dos grupos. Eu acreditaria ofender-vos se os vossos olhos ressaltarem as consequências resultantes dos trabalhos simultâneos. E aí ele faz aqui, né, um questionamento. Então, quem ousará contestar uma verdade quando esta é confirmada pela unanimidade ou pela maioria das respostas mediúnicas obtidas simultaneamente em Lyon, Bordeaux, Constantinopla, Metz, Bruxelas, Sem, México, Karlsruhe, Marsella, Toulouse, Macon, Sétif, Argel, Oran, Cracóvia, Moscou, São Petersburgo, como em Paris. Ele está dizendo da universalidade do ensino dos espíritos superiores, né? Da comunicação, da verdade das comunicações em todos esses países. Eu vos falei com a rude
rude franqueza com que falo aos vossos irmãos de Paris. Não obstante, não vos deixarei testemunhar minhas simpatias justamente conquistadas por essa família patriarcal, onde excelentes espíritos encarregados de vossa direção espiritual começaram a fazer ouvir suas eloquentes palavras. Então são as famílias, né, que já trabalhavam divulgando a doutrina espírita. Cita a família Sabó, que soube atravessar com uma constância e uma piedade inalterável as dolorosas provas com que Deus a afligiu, a fim de elevá-la e torná-la apta para a sua missão atual. Também não devo esquecer o concurso dedicado de todos quanto em suas respectivas esferas contribuíram para a propagação da nossa consoladora doutrina. Continuai todos, meus amigos, e aqui eu também me permito dizer isso a todos nós. Continuai todos, meus amigos, a marchar resolutamente no caminho aberto. Ele vos conduzirá seguramente para as esferas etéreas da perfeita felicidade, onde marcarei encontro convosco. Em nome do Espírito da Verdade que vos ama, eu vos abençoo, espíritas de Bordeaux. Então essas foram as orientações, né, de Erasto, em que ele dá todas esses esclarecimentos, né, que se nós fôssemos resumir, seria realmente que nós saíssemos, né, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa soberba, da nossa competição, da nossa autorreferência, e que nos abraçássemos no ideal comum da prática do bem e da divulgação da doutrina espírita, né? Nós temos alguns minutinhos e eu gostaria, até onde for possível, antes de me despedir, de falar um pouquinho para vocês desse belíssimo discurso de Kardec, em que nós muitas vezes nos emocionamos. Então, esse discurso, como eu disse para vocês, Kardec fez inicialmente, né, para os espíritas de Bordeaux, e no final, então, ele leu as advertências de Erasto. Então ele diz assim: a força do espiritismo tem duas causas preponderantes. A primeira é que torna felizes os que conhecem, o compreendem e praticam. Ora, como há muita gente infeliz, ele recruta um exército inumerável entre os que sofrem. E a segunda é que ele não repousa na cabeça de nenhum homem que possa ser derrubado, que ele não tem um foco único que possa ser extinto, que seu foco está em toda parte, porque em toda parte há médiuns que podem comunicar-se com espíritos, que não há família que não possa tê-los em seu seio, e se cumpram estas palavras do Cristo: vossos filhos e vossas filhas profetizarão e terão visões, porque enfim o espiritismo é uma ideia, e não há barreiras impenetráveis à ideia, nem bastante altas para que estas não possam transpô-las. O espiritismo penetra em toda parte, como o pólen fecundante das flores, é levado pelos ventos e assenta raízes nos quatro cantos do mundo, porque em toda parte encontra uma terra fecunda, em sofrimentos, sobre a qual derrama o bálsamo consolador. Vede, pois, que é impossível, e que eu tinha razão em dizer que o espiritismo pode, sem medo, entregar as armas aos inimigos, o segredo de suas forças. O espiritismo é contrário a toda questão dogmática. Aos materialistas prova a existência da alma, que não creem senão no nada, prova a vida eterna aos que pensam que Deus não se ocupa das ações do homem, prova as penas e recompensas futuras. Destruindo o materialismo, destrói a maior chaga social. Eis seu objetivo. Se os inimigos externos nada podem contra o espiritismo, o mesmo não se dá com os de dentro. Refiro-me aos que são espíritas, aos que são mais espíritas de nome do que de fato, sem falar dos que do espiritismo apenas têm a máscara. Olha aí, Kardec nos
pedindo coerência, transparência, fidedignidade. O mais belo lado do Espiritismo é o lado moral. O Espiritismo, gente, veio nos trazer essa chave maravilhosa de nós entendermos a vida futura através da nossa conduta moral. É por suas consequências morais que triunfará, pois aí está a sua força, pois é invulnerável. E escreve em sua bandeira amor e caridade, porque vem do Cristo, a própria credulidade se inclina. Que se pode opor a uma doutrina que leva os homens a se amarem como irmãos? Assim como persuadir que o Espiritismo deve conduzir à concórdia se os que o professam ou são supostos professores, o que para os adversários dá na mesma se atiram pedras? Os mais perigosos inimigos do Espiritismo são, pois, os que fazem mentir a si mesmos, não praticando a lei que eles proclamam. Seria puerilidade criar dissidência pelas nuances de opinião. Haveria evidente malevolência, esquecimento do primeiro dever do verdadeiro espírita de separar-se por uma questão pessoal, pois o sentimento de personalidade é fruto do orgulho e do egoísmo, ou seja, nós precisamos sublimar, passar por cima das pequenas coisas, das mazelas e falar mais alto no nosso coração. Esses meios, sejam quais forem, têm demonstrado a sua impotência, ou seja, o orgulho, o egoísmo. Contudo, se não podem abafar essa voz que se eleva de todas as partes do mundo, e se não podem deter essa torrente que os invade por todos os lados, tudo farão para criar entraves, e se puderem fazer recuar o progresso por um dia, dirão ainda que é uma partida ganha. Entretanto, aí vem a grande recomendação de Kardec. Tudo isso pode acontecer? Pode. Entretanto, direis, se as opiniões estão divididas sobre alguns pontos da doutrina, como saber de que lado está a verdade? É a coisa mais fácil. Para começar, tendes por peso o vosso julgamento e por medida a lógica sã e inflexível. Vamos usar o nosso raciocínio lógico, a nossa inteligência, para que nós possamos, a partir disso, dar o entendimento do verdadeiro Espiritismo. Se ela fosse falsa, não conquistaria mais adeptos do que a verdade, pois Deus não o permitiria. Ele pode deixar que o erro surja aqui e ali, para nos fazer ver suas atitudes e nos ensinar a reconhecê-lo. Sem isto, onde estaria o nosso mérito se não tivéssemos escolha a fazer? Quereis outro critério da verdade? Eis um infalível. Desde que a divisa do Espiritismo é amor e caridade, reconhecei a verdade pela prática dessa máxima e tende como certo que aquele que atira pedras em outro não pode estar com a verdade absoluta. O que é difícil obter numa reunião numerosa é muito menos nos grupos particulares. Ele está falando dos grupos pequenos, né? Kardec originalmente defende a ideia de pequenos grupos que vão se multiplicando em outros grupos. Estes se formam por afinidade de gostos, de sentimentos e de hábitos. Dois grupos separados podem ter uma diferente maneira de ver sobre alguns detalhes e nem por isso deixam de marchar de acordo, ao passo que, se estivessem reunidos, a divergência de opiniões teria inevitáveis perturbações. Aqui uma recomendação agora fortíssima de Kardec a todos nós. Um equívoco muito frequente entre novos adeptos é o de se julgarem mestres após alguns meses de estudo. O Espiritismo é uma ciência imensa, como bem sabeis, e experiência em sua prática não se adquire senão com o tempo, aliás, como em todas as coisas.
Essa pretensão de não mais necessitar de conselhos e de se julgar acima de todos é uma prova de insuficiência, pois foge a um dos primeiros preceitos da doutrina, a modéstia e a humildade. Senhores, tais são os conselhos que vos devo dar, que tivestes a bondade de solicitar. Sinto-me feliz por acrescentar que em Bordeaux encontrei elementos excelentes a um progresso muito maior do que esperava. Aqui encontrei um grande número de verdadeiros e sinceros espíritas e levo de minha visita a esperança fundada de que nossa doutrina se desenvolverá sobre as mais amplas bases e em excelentes condições. Eu queria agradecer de todo o meu coração ao Johanno, a todos vocês do Centro Espírita Zilda Gama de Sapucaia, no Rio de Janeiro, a todos vocês que nos ouviram pelo Facebook até agora. Um beijo no coração de todos vocês, um abraço fraterno. Muito obrigada de todo o meu coração, espero ter contribuído. Estou às ordens, Johanno, para falar com muita alegria e com muita gratidão desta doutrina que, com certeza, nos prepara para a vida futura e que, ao chegarmos na espiritualidade, vamos levando esse conhecimento que é uma conquista nossa, de todos nós, e que nada, nem ninguém nos tira. Um grande beijo, muito obrigada a todos. Nós que agradecemos, Marisa, por esse carinho, essa atenção sua, por esse presente que nos ofertou nesta noite, com a sua fala, trazendo essa carta de Erasto, que há muitos sabemos que nem a conhecem. Então isso levou aos telhados essa mensagem. Muito obrigado, querida. Eu é que agradeço. Assim convido a todos a fechar os olhos, abrir o coração e orarmos. Senhor, humildemente, reunidos sobre a árvore da prece, agradecemos esses momentos que aqui passamos. Essa 1 hora acordado com o Senhor, relembrando a tua mensagem sobre a ótica do Consolador prometido. Que essas energias que aqui se fizeram, Senhor, possa chegar a todos os corações chorosos, tristes, amargurados, perturbados. Que possamos sair daqui mais pensativos, mais capazes de mudar as nossas condutas. Obrigado a Zilda Gama, diretora e mentora desta casa. Obrigado aos diretores encarregados que nos deram a oportunidade de estabelecer esta casa para o estudo dessa filosofia, dessa ciência espírita. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, assim seja. Muito obrigado. Obrigado, querida. Obrigado, Johanno. Um abraço. Um grande abraço. Abraço.